Finalmente saiu do papel o projeto que eu tanto esperava, que era ter um canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Jailson Dantas, há 10 anos sou formado em psicologia, atuo como terapeuta cognitivo comportamental. Então, antes de você seguir esse vídeo, se inscreve no canal, conto com o seu apoio e vamos lá. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Estou fazendo esse vídeo no modo mais espontâneo possível e procurando palavras dentro de um roteiro que eu mesmo escrevi. Só que a ideia de seguir roteiro, ela vai muito contramão do que eu estava refletindo, que é o que eu vou abordar aqui nesse vídeo. O quanto que a gente espera, a gente alimenta expectativas de encontros perfeitos. E não só de encontros, o que isso diz respeito também sobre a ideia de começar novas coisas, a ideia de começar outras possibilidades na vida e que essas possibilidades, elas não têm nenhum tipo de roteiro pronto. Dias atrás eu estava escrevendo justamente um post que falava sobre encontros perfeitos. E esses encontros muitas vezes mais carregam possibilidades de expectativas muito altas e elevadas do que um encontro regado de muita espontaneidade, de encontros que possam ser realmente vividos de forma mais clara. O encontro perfeito muitas vezes ele está vinculado com essa ideia do detalhe, com a exigência que nós temos sobre o que eu preciso encontrar na outra pessoa para que a coisa seja perfeita. Só que não é isso que diz respeito de um encontro perfeito. A ideia de ter muito critério é para que você se sinta confortável dentro de um roteiro que você saiba o que você vai encontrar e o que você vai sentir, provavelmente. Não uma alegria de encontrar e se conectar genuinamente com alguém, mas que você vai garantir que você está certo dentro daquilo que você delimitou como ser correto. Faz sentido? Agora vamos lá. A partir do momento que eu delimito expectativas muito altas para que eu encontre em alguém algo que eu queira, eu preciso estar preparado também para que alguém me surpreenda diante do que eu não quero. E isso é um fato. Para a pessoa que buscou esse encontro perfeito, ela não está preparada para lidar com as experiências mais espontâneas possíveis, porque essa expectativa do encontro perfeito, ela fala justamente sobre detalhes e é uma coisa que enche os olhos da pessoa e popularmente é visto como controladora, que popularmente é visto como exigente, perfeccionista. E a ideia não é justamente essa, é que a gente possa rever esse perfeccionismo como algo que paralisa. Às vezes a gente deixa de funcionar de uma forma mais espontânea porque a gente fica muito preso na ideia do julgamento do outro. E o julgamento do outro é tão valioso para você que você esquece realmente quais são os seus critérios mais espontâneos, quais são as suas possibilidades de viver uma vida mais leve, porque o parâmetro sempre vai ser a outra pessoa. Quando eu me propus a fazer esse canal, eu me refleti justamente no meu processo de terapia pessoal, justamente recordando que a minha terapeuta me dizia que os altos padrões estão presos dentro dos detalhes. E é uma prisão que muitas vezes a gente precisa ver para onde isso está repercutindo na nossa vida. E que, de acordo com Jeffrey Young, ele diz que os altos padrões são ligados a uma certa necessidade de aceitação e vinculação. Muitas vezes isso significa que justamente seus esforços precisam estar em determinado nível para que você seja visto assim como você merece. Só que esse julgamento do que você merece, para ser visto como você merece, é uma prisão, é uma cadeia sem fim, porque isso nunca vai estar de acordo com o que você quer. Sempre vão te pedir mais, sempre vão dizer que você precisa fazer mais e nunca vai estar bom o suficiente para que você se sinta totalmente aceito. Enquanto isso, todas as suas outras virtudes vão cair no berço da frustração. E sair dessa frustração é justamente combater a ideia que você tem do que as outras pessoas vão pensar ao seu respeito. No meu Instagram eu falo muito sobre relações abusivas, relações tóxicas, relações saudáveis. E é nesse impasse que a gente vai dialogando, o quanto que algumas relações entram nesse caminho e é natural que as pessoas pensem algo ao nosso respeito, afinal de contas nós vivemos em sociedade. E nós precisamos ter esse filtro de que o outro pensa é um critério dele, e o que eu penso é um critério meu, e o que eu preciso fazer por mim não compete a uma decisão alheia, mas sobre o que eu quero. É muito diferente também de você pedir uma dica, uma opinião a uma outra pessoa, e ela ser sensata naquilo, e você acolher, porque faz algum sentido, isso te socorre de algum modo, mas não é tudo que você precisa receber de bom grado, porque aí você volta para um lugar que é uma prisão.
E atender essas expectativas não faz sentido muitas vezes, porque traz uma conotação de estar andando em círculos. E andar em círculos é uma coisa que prende. Eu tô repetindo justamente essa palavra de prisão, cadeia, porque é assim que uma pessoa ansiosa, uma pessoa angustiada dentro desse pensamento do que vão pensar sobre mim, ela se sente. E ela cansa, ela fica exaurida, ela se vê num papel de subjugada diante das relações. Contudo, esses altos padrões, eles precisam ser vistos como eles são. Muitas vezes torturadores, muitas vezes cansativos, exaustivos. E é um modelo de mochila pesada que você carrega e que você precisa, às vezes, só olhar para ele com uma certa calma e dizer que tá tudo bem, eu preciso relaxar, eu preciso abrir brecha na minha vida para que as coisas tenham uma outra fluidez, tenham um outro olhar. Eu vou pedir que você se proponha, pelo menos uma vez na semana, não fazer nada depois do seu horário de trabalho, ou fazer algo que seja totalmente fora da sua rotina, justamente para que você entenda que flexibilizar a sua vida, flexibilizar o comportamento, também diz respeito a uma possibilidade de ter uma mente muito mais tranquila diante de novas experiências. E sair dessa rotina reflete justamente sobre como você enxerga a forma que você se organiza no seu dia a dia, como as outras pessoas também podem funcionar no seu dia a dia. E outras expectativas emocionais você pode ter diante das suas próprias experiências que são totalmente fora daquela rotina que você conhece, só de casa, trabalho, trabalho e casa. É assim que muitas pessoas funcionam. Quando eu reflito isso com alguns pacientes, é sempre levado para uma ideia do financeiro. Ah, não tenho dinheiro para investir na academia, não tenho dinheiro para ir ao clube, não tenho dinheiro para isso e aquilo. Gente, se a gente for refletir um pouco e pensar mais um pouco e se permitir ver fora, a gente sempre vai ver que existem programas que não necessariamente o dinheiro é quem comanda. Mas você pode caminhar, você pode conversar com seus amigos, você pode fazer uma leitura fora do seu ambiente onde você mora e tentar encontrar espaços que deem brecha para que você não se sinta tão aprisionado numa roda viva. Costumo pensar também na ideia de rascunho, que se você quer fazer algo novo, vai lá e faz. Eu estou fazendo algo novo aqui nesse momento sem a expectativa de um cenário perfeito. E essa é a visão onde as pessoas não têm. Geralmente elas veem atrás Geralmente as pessoas vêm atrás de mim uma porta, geralmente vem o meu abajur. É aí que a gente começa a entender que tanto faz parte, que alguns improvisos fazem parte da vida, né? E que quem se cobra diante disso, óbvio, vai ter o seu sucesso, vai ter o seu mérito, e não é desmerecendo nada disso, mas todo mundo tem um processo, e esse processo ele precisa ser vivido, precisa ser documentado por você na sua memória. Porque se você sair de um ponto que ele é muito raso, muito ralo, para chegar a um determinado ponto que ele é muito mais alto, será que você tem condições de sustentar esse ponto alto se você não vivenciou esse processo? E essa é a base que sustenta uma casa, por exemplo. Você nunca começa uma casa pela telha, você começa pelas paredes, pelo alicerce, e é isso que vai dando sentido para que aquilo se mantenha em pé.